Olá! O capítulo 13 do Apocalipse descreve duas bestas. São figuras assustadoras. A primeira aparece assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vamos pensar no vídeo de hoje sobre esta besta e a próxima besta, estas duas bestas do Apocalipse. Até daqui a pouco. A explicação da apocalíptica é: o mundo é o que ele é hoje porque isto aconteceu, e em função das coisas como elas são hoje, isto vai acontecer. Então a apocalíptica olha para trás para explicar o presente, olha o presente para descrever o futuro. Então quando o Apocalipse olha para a realidade à volta, o que ele enxerga é uma realidade de oposição. Oposição à igreja, oposição aos seguidores de Jesus, muito ódio da sociedade para com os seguidores de Jesus. E o Apocalipse então se pergunta: por que esse ódio? O que o povo de Deus fez para merecer esse ódio da sociedade? Por que tanta raiva contra o povo de Deus? Por que tanta violência contra o povo de Deus? Tanta perseguição? A resposta está no ódio do dragão. O dragão então quer perseguir a igreja, mas ele não pode fazer isso diretamente, pessoalmente. Então o que ele faz? O dragão levanta as bestas do caos, os animais do caos, os monstros do abismo que estão no capítulo 13. É uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Já conversamos várias vezes sobre este assunto, que estas bestas são descrições simbólicas de fenômenos acessíveis aos leitores. Não são dragões que vêm de um outro mundo, de uma outra dimensão, para atacar os crentes. Ele esclarece no capítulo 13, que estas figuras monstruosas são figuras humanas, são pessoas. Só que são pessoas instrumentalizadas pelo dragão, são pessoas usadas pelo dragão. Então o dragão vai levantar uma besta que sobe do mar. Pela forma como ele descreve a besta que sobe do mar, esta besta é o imperador Domiciano, que quer receber a adoração e que promove, ou pelo menos permite que o seu culto seja promovido entre as províncias romanas. A besta número 2, o falso profeta, que prega a primeira besta, o pregador da primeira besta, ele é o sacerdote do culto imperial lá na província da Ásia. Então entenda que no momento em que os leitores leem esse texto, eles entenderiam que esses personagens são o imperador e os seus sacerdotes que estão promovendo o culto imperial. E o que eles exigem é que todos participem disso. E quem não participar vai ser perseguido. Não vai poder comprar, não vai poder comer, e é isso que significa aqui as consequências de não ter a marca da besta. Quem não participa do sacrifício ao imperador, quem não se envolve no culto imperial, fica cerceado das benesses do Império Romano, não pode receber do Império Romano o trigo, o pão que o Império Romano distribui para os mais pobres. Alguns não podem trabalhar, sem trabalho não tem comida. E daqui a pouco, em meados de 115 e 120, estourará uma perseguição na província do Ponto, um pouco ao norte de onde João está aqui agora. E lá, naquele momento, em 115, o governador de lá prende os cristãos, porque são acusados de serem cristãos. E uma das coisas que o imperador pede é que eles sacrifiquem ao imperador. Quando eles sacrificam, o imperador manda essas pessoas voltarem para casa. Quando eles não sacrificam, o governador, o Plínio, o governador lá do Ponto, manda matar os cristãos. Os cristãos, então, serão perseguidos, porque não farão o sacrifício imperial. João, então, esperava que isto iria acontecer, e após a rejeição do culto imperial, após o afastamento da igreja da sociedade romana, a sociedade romana ia perseguir os crentes, ia promover a morte de muitos deles, e quando isto acontecesse, iria se completar o número de mártires aguardado por Deus para dar início aí à sua intervenção escatológica. João entende que esse número de mártires precisa ser alcançado. Esta é a mensagem do capítulo 14. Os 144 mil são os mártires de Jesus, aqueles que morrem rejeitando o sacrifício da besta, se recusam a participar do culto imperial, então são mortos, serão mortos. E à medida que o sangue deles é derramado, o lagar da ira de Deus se enche, e quando o lagar da ira de Deus se encher, Deus promoverá a sua ira sobre a terra, fenômeno que vai aparecer no Apocalipse a partir do capítulo 15.
Ou seja, a partir do capítulo 15, o que o texto descreverá será então as pragas escatológicas sobre a humanidade impenitente. Então o texto ele tem uma mensagem para as igrejas. Não é uma mensagem de boas notícias a curto prazo. O Apocalipse dá uma mensagem de boa notícia a longo prazo. Mas a curto prazo as notícias não são boas. Para os leitores do Apocalipse daquela época, estou pensando aqui em termos históricos, né? Para os leitores do Apocalipse daquela época, João está dizendo para eles, olha, vocês vão sofrer perseguição, porque vocês serão instados pelo Estado a participar desse culto imperial, adorar o imperador. Se você não adora, o imperador promoverá a perseguição e a morte dos crentes. Eu lembro mais uma vez de um elemento que já apareceu aqui em nossa conversa, que é o quinto selo. Está lá no capítulo 6 do Apocalipse, a partir do versículo 9, e o quinto selo diz que, depois que os santos perguntaram lá até quando o nosso sangue ficará sem vingança, eles ouvem como resposta, até que se complete o número de seus irmãos, que haverão de ser mortos, como igualmente vocês foram. Então haverá um certo número de mártires para ser alcançado. Em termos históricos, é esta a expectativa de João. Os seus leitores, quando leem João, também esperarão isto pela frente. O que nós percebemos é que, se a gente aplica a lógica das dores de parto, estes fenômenos poderão se repetir durante a história, como se fossem ciclos de perseguição, ciclos de oposição ao povo de Deus, até que, antecedendo a efetiva volta de Jesus no final da história, se instaure a maior de todas as perseguições. Se o capítulo 13, historicamente, aconteceu perto de João, um pouco depois de João, os leitores do Apocalipse viam isso acontecendo, a capítulo 13 acontecerá novamente, antecedendo a volta de Jesus, com duas figuras bestiais, com dois instrumentos demoníacos usados para perseguir o povo de Deus. No final da história, então, haverá uma outra besta. Se a besta era, naquela época, o imperador Domiciano, no final da história será um agente do diabo, um anticristo do final dos tempos, a besta escatológica. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não deixe de colocar o seu like, se inscrever no nosso canal, faça aí nos comentários aí alguma observação, de repente você tem uma outra interpretação desse texto, se você conhece um autor que interpreta de outra maneira, vamos dialogar a respeito disso. Compartilhe também com alguém que você acha que tenha interesse nessa mesma temática. Eu me encontro com você numa outra hora. Até lá, se Deus quiser.